Em fevereiro de 2024, um homem de 26 anos disse que a sua mulher de 25 estava tentando acabar com a sua própria vida e ela estava possuída. Porém, de acordo com as investigações, ficou mais do que claro que o mesmo homem teria, na verdade, assassinado a sua própria esposa de forma brutal. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, a gente tem mais de 400 vídeos, tem 2 vídeos postados por semana, tenho postado todas as segundas e quintas. Agora o horário mudou para quem ainda não viu, então já ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso, sem mais falação, bora logo pro vídeo. Nayara Queiroz Farias tinha apenas 25 anos quando tudo aconteceu. Ela era uma jovem cheia de sonhos, muito carinhosa, tinha uma beleza que chamava muita atenção e por conta dessa beleza ela também gostava muito de modelar. O seu sonho era ser uma modelo de sucesso. E ela chegou, inclusive, a participar de alguns desfiles, alguns trabalhos na passarela como modelo. Chegou a ser convidada para viajar para fora do país, para fazer alguns trabalhos para algumas empresas até famosas. Porém, antes que ela pudesse seguir com essa profissão, ela decidiu dar uma pausa na carreira e começou a trabalhar como auxiliar administrativo. A Nayara era casada com um homem chamado Pablo Henrique Borges, e o casal tinha um filho de 2 anos na época. No início, o relacionamento era um relacionamento comum. Ele parecia ser um homem tranquilo, carinhoso, mas não demorou muito para que ele mostrasse quem ele era de verdade. E o Pablo era alguém extremamente possessivo, agressivo, e a relação entre os dois era uma relação extremamente conturbada. Era comum, inclusive, que os vizinhos ouvissem brigas, xingamentos pesados vindo da casa da família. Frequentemente, eles terminavam e ela era, inclusive, agredida fisicamente. Várias vezes, inclusive, os familiares chegaram a intervir, tentar de alguma forma, mas não tinha muito o que ser feito. Em 2022, a polícia chegou a ser acionada depois de uma briga, mas não foi aberto qualquer medida restritiva contra o Pablo, então a Nayara continuou vivendo desse inferno por bastante tempo. Ela sempre acreditava na promessa de que ele mudaria, que seriam uma família feliz, mas não aconteceu. E é comum que mulheres vítimas desses homens violentos mantenham essa esperança de que seus parceiros vão mudar, principalmente quando tem alguma criança envolvida. Esse comportamento ele pode ser explicado por vários fatores, que envolvem tanto questões emocionais quanto sociais. Muitas vezes, essas mulheres elas estão emocionalmente ligadas aos seus agressores, seja por laços afetivos, filhos ou uma dependência econômica. Além disso, a violência ela costuma ocorrer em ciclos, alternando em momentos de agressão com fases de arrependimentos e promessas de mudança, que era o que acontecia nesse caso. E isso pode alimentar essa crença de que com paciência, amor, tudo vai ser suficiente e que esse comportamento violento vai ser superado. Além disso, outra coisa também que acontece muito nesse tipo de caso é o impacto mental, porque o agressor normalmente ele manipula a vítima, fazendo com que ela mesma se sinta culpada, como se fosse tudo culpa dela, ou como se ela fosse incapaz de sair dessa situação. Em muitos casos, as mulheres também enfrentam pressões culturais e sociais, o que acaba romantizando a ideia de salvar esse parceiro ou manter uma família unida a qualquer custo. Isso é muito comum religiosamente. E embora a esperança de mudança seja compreensível, é crucial que as vítimas reconheçam os sinais de um padrão contínuo de violência e busquem por ajuda antes de algo pior acontecer. Superar esse ciclo requer principalmente um apoio especializado de redes de proteção, como serviços sociais, psicológicos, além, óbvio, de amigos, familiares, todo mundo que possa oferecer um suporte sem julgamento. Então, como a Nayara passou por essa situação por muito tempo, isso acabou inclusive ferindo completamente seu psicológico, onde nisso ela acabou entrando numa depressão profunda e ela foi praticamente esquecendo de si mesma. Os seus amigos e familiares, eles tinham muito medo de que ela pudesse
tentar algo contra a sua própria vida, mas ela sempre deixou muito claro que o seu filho era a sua prioridade e ela jamais faria alguma coisa que pudesse afetá-lo de alguma forma. E na verdade, é como eu disse, o seu filho era o principal motivo dela inclusive não ter denunciado antes o marido. Em uma certa ocasião, a sua irmã Naila, ela informou em uma entrevista que ambas estavam num parque quando o Pablo chegou brigando com ela, já querendo agredi-la, e as irmãs chamaram a polícia, orientaram para que ela abrisse um boletim de ocorrência, mas ela tinha muito medo dele, ela tinha medo de que ele fizesse algo contra ela, contra o seu filho, até porque ele era um homem muito grande, muito forte perto dela, e ela nunca ia conseguir lutar contra ele. Era um sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Naquele dia, a Nayara conversou com a sua irmã, como de costume. Elas conversaram logo cedo nesse dia. E nessa conversa, ela disse que ela estava suspeitando que o seu marido estivesse traindo ela. Isso porque ela chegou a ver algumas mensagens no seu celular, no seu WhatsApp, e mensagens contendo um teor pornográfico. Naquele dia mais tarde, o Pablo foi até a casa da família da Nayara, junto com a sua mãe e com a sua tia. Ele se mostrava completamente desesperado e, segundo ele, a Nayara estava em casa exaltada, tentando tirar sua própria vida. Ele disse que ela estava batendo com a cabeça na parede, que ele nunca tinha visto ela nesse estado e que ele não sabia o que fazer. A irmã, a Naila, ela foi então correndo até a casa ajudar a Nayara até então. Porém, quando ela entrou no local, tudo já tinha mudado. O local estava sem luz devido à chuva, então ela pegou a chave, pegou uma lanterna e entrou sozinha na casa. Ela começou a procurar pela sua irmã enquanto o Pablo não entrou na casa, ele ficou no lugar de fora. Ela procurou pelos quartos e nada. E quando ela chegou no banheiro, ela acendeu a lanterna, porque estava tudo muito escuro, e lá então estava sua irmã, estava Nayara encostada na parede, com o seu rosto praticamente desfigurado, dentes quebrados, o rosto estava inchado e roxo. Desesperada, ela tentou chamar a polícia, pediu que o Pablo chamasse a polícia, mas ele não fez absolutamente nada. E ao invés de chamar a polícia, ele até ligou o chuveiro para tentar acordar a Nayara. Mas já era tarde demais e ela estava morta. A polícia foi acionada por uma vizinha que ouviu tudo o que acontecia e disse aos policiais que provavelmente teria acontecido ali um suicídio. O Pablo ele foi levado para a delegacia, mas começaram então as contradições. Segundo o Pablo, ele teria mandado uma mensagem para a irmã da Nayara, avisando que ela estaria tentando acabar com a sua própria vida. Porém, essa mensagem nunca chegou para ninguém. Além disso, não tinha também nenhuma evidência de suposto suicídio. Se ela tivesse batendo a cabeça na parede, teriam marcas de sangue ou algo do tipo, e não tinha nada. No corpo da Nayara era claro também as marcas. Tinha marcas no seu pescoço, mostrando que ela teria sofrido, na verdade, uma asfixia. Ele ainda chegou a dizer para a polícia que Nayara estaria possuída por uma entidade e que essa entidade estava segurando seu pescoço. E que essa entidade teria matado a Nayara. Além de uma terceira informação dele, de que ela estaria ameaçando a sua mãe de morte. Então eram muitas versões que ele dava, eram muitas contradições e não tinha como não saber que ele era o verdadeiro culpado. Depois de um tempo, então, ele acabou confessando o crime e o Pablo permaneceu preso preventivamente. Alguns dias depois do crime e após investigações, o Pablo então foi denunciado à justiça por homicídio triplamente qualificado e ficou registrado que ele sempre usou muitos xingamentos durante todo esse relacionamento, sempre com o intuito de humilhar a Nayara. No dia do crime, quando a irmã chegou no local, o corpo já estava morto há algumas horas. E no banheiro, como eu disse, não tinha nenhum sinal de sangue, além de que o crime todo foi realizado na frente do filho do casal, de apenas 2 anos. O Pablo então segue preso e a denúncia cita os crimes de homicídio qualificado por meio cruel, dificultou a defesa da vítima, enquadrado como feminicídio. O Código Penal previu a pena de 12 a 30 anos por esse crime. O tempo pode ser aumentado em até 2/3 em casos onde a vítima era companheira do acusado e pode ser aumentado em até 1/3 quando é praticado na presença de filhos da vítima. Então agora é realmente aguardar a justiça realmente ser feita e que o culpado pague pelo crime que cometeu. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!